Meditação para o dia. A Bíblia nos fascina com a história de homens extraordinários que viram manifestações extraordinárias de Deus. Isso nos leva a pensar, porque a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, elas esperam de Deus manifestações, ações extraordinárias. O problema é que a maioria dessas pessoas que espera de Deus algo extraordinário, elas vivem como pessoas comuns. Então, a questão que nós levantamos é: como é que eu posso esperar que Deus faça algo extraordinário em minha vida se eu vivo como uma pessoa comum? Ora, se nós vivemos como pessoas comuns, o que vai acontecer conosco é aquilo que acontece às pessoas comuns, ou seja, nada extraordinário. Simplesmente o que acontece a um acontece a todos, ou seja, uma vida abaixo da média, uma vida que chega ao limite da mediocridade. Deus quer fazer algo extraordinário em nossas vidas, a nosso favor, por meio de nós. Mas para isso, nós precisamos ser também pessoas extraordinárias. Homens extraordinários atraem manifestações extraordinárias de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A Bíblia fala do profeta Elias, lá em Tiago capítulo 5. A Bíblia fala assim que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com insistência para que chovesse. E choveu. Olha só, e veio então a chuva e a terra pôde produzir o fruto, porque havia uma fome, uma estiagem muito longa. Olha, quer dizer que Elias, ele era um homem extraordinário. Por isso que pelas mãos dele, Deus fazia coisas extraordinárias. Na vida dele, Deus fazia algo extraordinário. Se nós procurássemos o profeta Elias, nós o encontraríamos no alto de um monte, orando, buscando a Deus. Sabe? Então nós temos que entender o que são pessoas comuns e o que são pessoas extraordinárias, para que nós sejamos pessoas extraordinárias, já que nós queremos de Deus aquilo que é extraordinário. Veja só que as pessoas comuns, elas oram simplesmente por suas necessidades. Mas o ser extraordinário, ele tem necessidade de Deus. Ele ora porque tem necessidade da presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de estar junto do Senhor, gastando tempo com Ele, falando com o Senhor. As pessoas comuns, elas oram 5 ou 10 minutos por dia, mas um homem extraordinário, ele ora 1, 2, 3 horas por dia, e ele tem assunto para falar com Deus, porque a oração dele não é só: Senhor, eu preciso disso, aquilo outro. Não, ele tem assunto porque ele vive em comunhão com Deus, ele compartilha os seus pensamentos e Deus fala com ele. Experimente gastar tempo diante de Deus. Você vai falar com Deus, mas Deus também vai falar com você. Essa é a experiência das pessoas sobrenaturais. As pessoas comuns, a oração dele só tem petição. Ou seja, Senhor, é necessidade, é quase uma oração infantil. Mas o homem sobrenatural, ele se entrega a Deus em oração. Ele não vai em oração só para buscar, mas ele vai para se entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eis-me aqui à sua disposição. Senhor, o que eu posso fazer, Senhor Deus, para ser melhor no teu reino, para alcançar mais pessoas, para ser santo, Senhor, para impactar esse mundo, para levar salvação, esperança, vida abundante. Ele vai diante de Deus para se entregar. O homem comum, ele gasta tempo na internet, com joguinhos, com redes sociais, mas o homem sobrenatural, ele gasta tempo com Deus, para ser útil a Deus, para ser útil ao reino de Deus. Daí então você vai avaliando se você é uma pessoa comum ou se você é uma pessoa extraordinária. Pessoas comuns têm resultados comuns, mas pessoas extraordinárias têm resultados extraordinários. Então gaste o seu tempo com Deus, em oração, em meditação, para ser útil a Deus e ao reino de Deus. As pessoas comuns, elas leem alguns versos da Bíblia por dia, mas as pessoas sobrenaturais, extraordinárias, elas leem 8, 10 capítulos da Bíblia por dia, porque ela sabe
que precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para ter cuidado em fazer tudo quanto nela está escrito. Essas pessoas sobrenaturais, elas precisam conhecer a Deus, por isso elas se entregam de corpo e alma à palavra do Senhor. As pessoas comuns, elas querem ser servidas, mas as pessoas extraordinárias, elas são servas de todos. Sim, o homem comum, ele quer ser servido, mas o homem extraordinário, ele é servo de todos. Ele está para servir e muitas vezes é até chamado de bobo, porque ele se sacrifica, porque abre mão de muitas coisas para atender a necessidade daquele que está carente, que está caído, que precisa de Deus. Mas é por isso que ele é um ser sobrenatural. As pessoas comuns não levam desaforo para casa. Bateu, levou. Xingou, é xingado. Ofendeu, é ofendido. Mas o homem extraordinário, diz a Bíblia, é aquele que dá a segunda face para ser batida. Se alguém tomar a túnica, dá a capa. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ele anda duas. A Bíblia fala, fazendo isso, vocês mostrarão a todos que são filhos de Deus. E não são filhos comuns, mas são filhos extraordinários. Veja só que as pessoas comuns, as pessoas não levam desaforo para casa. As pessoas comuns, ela responde à ofensa. Se foi ofendido, ela ofende também. Mas o ser extraordinário, ele apresenta a Deus a ofensa em oração. Ele faz como Moisés. Quando Moisés era ofendido pelo povo, era oprimido pelo povo, a Bíblia diz que ele se dobrava perante o Senhor, se lançava sobre o seu rosto e orava e falava com Deus. O homem comum, ele quer ter o Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo, me dá poder. Mas o ser sobrenatural, o Espírito Santo é que o tem. Enquanto o comum quer ter uma porção do Espírito, o ser extraordinário, ele vive no Espírito. Ele navega, ele nada, ele mergulha no Espírito. É por isso que ele não tem o Espírito, ele vive no Espírito, ele anda no Espírito, ele ora no Espírito. O Espírito Santo é o seu habitat, é o seu lugar, é onde ele vive, é onde ele glorifica a Deus. As pessoas comuns xingam e gritam, mas o ser extraordinário, ele abençoa com mansidão. A vida dele é diferente. O homem comum, ele fala assim, mas ninguém é santo. Mas acontece que o ser sobrenatural, ele conhece a palavra de Deus que diz, sede santos em todo o vosso procedimento, como é aquele que vos chamou. Sede santos, porque é santo o vosso Deus. O homem comum, ele se justifica falando assim, mas afinal, ninguém é perfeito. Mas o ser extraordinário, ele conhece a palavra do Senhor que diz sede perfeitos. E ele vai buscar então na presença do Senhor, pelo mover do Espírito Santo, essa perfeição. Sabe, o ser humano comum, o crente comum, fala palavrão. Fala palavra chula. Fala palavra indecorosa. Mas o homem extraordinário, ele sabe que a palavra de Deus diz, e não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa para edificação, e que confira graça àqueles que ouvem. Olha, meu Deus, a diferença do ser extraordinário. As pessoas comuns, elas querem fazer a sua própria vontade e exigem a sua própria vontade. Mas o ser extraordinário, ele apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, ele sacrifica a sua vontade para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O ser comum come descontroladamente, como um glutão. Mas o ser extraordinário, o crente extraordinário, ele jejua. E ele ora, porque ele não vive para comer, que a comida é só um meio de vida. Mas ele consegue mortificar a sua carne, ele consegue quebrantar a sua carne, ele consegue quebrantar essa vontade própria. Por isso, ele jejua, e assim ele glorifica a Deus, ele mortifica a carne, e assim ele se santifica, ele vence o pecado, ele alcança poder e autoridade para vencer o diabo. Ele não é cirandado na mão do diabo, não é marionete na mão do diabo, porque ele mortifica a sua carne, e com a sua vida, ele glorifica a Deus. Você quer ser também alguém extraordinário? Então viva como alguém extraordinário.
você quer ter de Deus bênçãos, você quer ter intervenções sobrenaturais de Deus, então, em nome de Jesus, viva como uma pessoa extraordinária, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus por nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós temos carência de ver, ó Deus, as manifestações sobrenaturais do Senhor. Nós temos carências, Pai, de ver o mover do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra nos diz, meu Pai, que esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, e se pegarem, ó Deus, em serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano, e ressuscitarão mortos, meu Pai. A Sua palavra nos traz, ó Deus, tantas ações extraordinárias, Pai. Oh Deus, e nós somos carentes, Senhor, de todo esse poder, não porque queremos o poder, Pai, mas porque nós queremos, ó Deus, que o mundo creia, queremos, ó Deus, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queremos, ó Pai, que as pessoas olhem para a manifestação do Teu Espírito Santo em nós e glorifiquem ao Senhor, Pai, e que nós diminuamos, Pai, que o Senhor cresça e seja exaltado. E todas as manifestações extraordinárias, Pai, sejam para alcançar as pessoas, para que creiam, para que sabem que há um Deus que intervém, há um Deus que muda as vidas, que intervém nas famílias, que transforma as circunstâncias, que liberta o oprimido, que liberta o endemoniado, que liberta o viciado, o dependente químico, o ladrão, o adúltero, o profano. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, ó Deus, o poder extraordinário, para que possamos, Pai, alcançar pessoas e gerar neste mundo, Pai, pessoas extraordinárias para a glória do nome do Senhor. Desperta em nós, Pai, esse desejo, esse quebrantamento, essa necessidade, Pai, para a glória do nome do Senhor, para que todos, Pai, possam olhar para nós e ver a manifestação do Deus extraordinário, o Deus todo-poderoso, tão extraordinário, que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, meu Deus, porque Jesus nos amou até a morte e morte de cruz, ó Deus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, ó Deus, pelo perdão que o Senhor dá àquele que se arrepende. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a abrir mão. Ajuda-nos, ó Deus querido, a nos render a Ti, Pai. Abrir mão da nossa vontade própria, Senhor Deus, das nossas próprias necessidades, ó Deus, do entretenimento, Pai querido, e agimos como aqueles que são filhos do Deus bendito todo-poderoso. Ó Deus, intervenha, Senhor, em nossa história de forma extraordinária. E nós, Pai, viveremos como pessoas extraordinárias para a glória do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Viva de forma extraordinária e você verá manifestações extraordinárias de Deus.